Olá pessoal, tudo bom? Aqui é André Lúcia Figueiredo e nós estamos dando prosseguimento à nossa série de entrevistas. Hoje nós vamos falar com a doutora Amanda Vizelli sobre um caso importante que foi a contratação de professores no contexto da Covid. E teve muitas peculiaridades no caso e por isso ele foi questionado na justiça. E ela vai estar trazendo maiores detalhes da atuação e do caso. Olá, tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem, bom dia. Bom dia. E como que foi todo esse caso? Então essa ação, ela foi num contexto, ela tem que ser contextualizada, né? Inclusive nós fazemos muito isso na época inclusive houve até um gabinete Covid, que a gente tratava dessas ações com mais cuidado. Então essa ação tem que ser contextualizada porque ela foi na época do Covid, não em 2020, né? A época mais que foi dado o decreto e foi fechado tudo, mas já na fase de transição, que foi 2021, em que a gente já experimentou um ano de tudo fechado e saiu o decreto para começar a reabertura, né? O conhecido de todos aí, o Plano São Paulo, e com aquelas faixas, com as cores, como é que a gente ia voltar, a porcentagem de pessoas, o que poderia abrir, e nisso foi detectado que a situação dos alunos em casa, remoto, tinha sido um pouco falho, né? Então tinha que voltar e tinham muitas crianças dependendo da merenda, enfim, muitas questões sociais, inclusive, não só de educação, mas sociais. E foi feito o decreto para retorno aos poucos, né? E nesse contexto as escolas têm que, as unidades escolares, a Secretaria da Educação principalmente, ela sempre se organiza antes, né? Só para entender, o estado de São Paulo tem mais de 180 mil professores, unidades escolares eu nem sei o número, eu sei que são mais de 90 unidades de organização, então imagina, é um número muito grande. E isso foi feito e foi para o retorno, como poderia ser feito esse retorno, tudo de uma forma como na época estava sendo feito, né, pensando no professor, pensando no aluno, mas pensando também no que seria o futuro, né? Como é que seria essas crianças sem escola e como faria isso. E aí chegou à conclusão que ia retornando aos poucos, mas faltaria professor, porque ainda que o retorno fosse aos poucos, né? Os professores teriam que retornar, só que ainda nós tínhamos, assim, a vacina ainda estava 1 ano de vacina, ainda muitas pessoas com uma dose só, então assim, gestantes, idosos, professores com mais idade ou com comorbidades não poderiam retornar. E aí foi nesse sentido, teve a necessidade de fazer um processo seletivo simplificado para professor temporário, lembrando que professor temporário não é concursado, né? Eles fazem um processo seletivo simplificado, por isso chama simplificado, e trabalham por esse tempo, né? E a lei permite isso somente nessas hipóteses também, até para não ferir o concurso público, né? Ela só permite nessas situações temporárias e excepcionais. E foi feito esse edital, e o edital saiu e aí o sindicato veio questionando essa ação. E o sindicato questiona, assim, o sindicato já se opunha há muito tempo a todas as regras de retorno de aula e até justificável, né, pensando nos seus professores, mas assim, a gente sempre tem que fazer esse balanço Do direito da saúde, a educação, né, sem risco sempre teve e tinha que fazer um meio termo. E eles questionaram 2 itens. Eles não queriam cancelar o processo, mas eles entraram com ação para cancelar 2 itens. Um item é porque o edital saiu que era para trabalho unicamente presencial, e o outro item é que não poderia participar desse processo seletivo específico, maiores de 60 anos, gestantes, e pessoas com comorbidades, e principalmente comorbidades de vias respiratórias. Tinha alguns itens lá específicos, mais ligado ao que a gente tinha de experiência com a Covid. Sim. E foi bem esses 2 itens,
e eles entraram questionando o princípio da legalidade, da isonomia, que o Estado estava deixando de fora pessoas que não poderia. E aí, assim, se você olhar o processo, o edital hoje, Fora desse contexto do contexto da Covid, realmente não teria o porquê o Estado fazer isso, né? Sim. Então, tirar pessoas com, assim, você não tem essa restrição, a não ser que a pessoa seja inapta para dar aula, né? Mas uma pessoa mais de 60 anos não é inapta para dar aula, uma gestante não é inapta para dar aula, ela vai ficar afastada, depois ela retorna. Mas naquele contexto era super. E assim, a gente estava completamente dentro da lei. E vocês estavam protegendo essas pessoas. Exato, assim. Então, por exemplo, como é que eu ia. E eu não poderia. Seria até a gente estaria até cometendo jogando dinheiro público fora, porque eu vou contratar um temporário para ficar em casa. Não tinha o menor cabimento. E assim, a gente já tinha uns professores efetivos tal, em casa já. Então, para o trabalho remoto, eu tinha professor, né? O Estado tem professores, ele tinha esse corpo docente para fazer corpo para as crianças que continuaram ainda por um bom tempo, né? O retorno foi progressivo, foi aos poucos. O que faltava eram pessoas para trabalhar presencial. Então, assim, era super justificável ter essa limitação. E a ação foi nesse sentido. O que a gente alegou contextualizou primeiro, como a gente fez em todas as ações da Covid, contextualizando. O São Paulo tinha um comitê Covid, né, um comitê administrativo com várias áreas para auxiliar o que podia retornar, o que não podia retornar. Tudo foi feito com muito cuidado e isso foi tudo comprovado na ação. E no aspecto jurídico, era provar o óbvio, né? Que a contratação temporária era excepcional e temporária. Então, assim, o que era excepcional naquele momento? O excepcional era realmente você contratar pessoas para ficar para aquele período enquanto não sabia o que seria a pandemia. E o contrato temporário tem os seus requisitos de 2 anos, enfim. E pessoas que poderiam trabalhar presencial, porque esse era o déficit naquele momento, o déficit era esse. Então, foi comprovado que não ferimos nada, nenhum princípio, nem da legalidade, porque a gente estava nos termos da lei, inclusive, né, na raiz da lei, na verdade. E provamos que também não estávamos ferindo isonomia, afastando algumas coisas, pelo contrário, estava protegendo e lembrando que, assim, não eram professores concursados. Os concursados ficaram afastados, recebendo ou fazendo atividades dentro da limitação deles naquela situação. Então, trabalho remoto, ou eles fizeram projetos escolares para ajudar a Secretaria da Educação. Então, assim, não foram professores concursados que foram tolhidos, que perderam seus cargos. Não, era um processo exatamente só para preencher como acontece. Essa demanda específica. Exato. Então, assim, hoje, se saísse um processo seletivo hoje para professores temporários, não sairia, como nunca saiu com essas restrições. Mas os professores temporários é sempre para entrar para cobrir déficits assim, que a Secretaria tem, porque a regra é concursado, como tudo na administração pública. Então, hoje eles cobrem licenças gestantes, licenças médicas, né, principalmente professores que estão afastados, que têm alguma doença um pouco mais, né, complicada, que demanda mais tempo afastado, ou de falta, infelizmente, porque tem muitas pessoas que se movem, mudam, né, vai para outra área, enfim, e dentro do ano letivo, que é complicado, né, o concurso, enfim, era só para... Então, essa ação foi assim, a primeira instância, na primeira e na segunda instância nós já tivemos, tivemos êxito nas 2 instâncias, porque tanto o juiz singular quanto o TJ entenderam
realmente julgaram que a gente não estava descumprindo, ferindo nenhum princípio, e inclusive eles julgaram que era um ato administrativo, que eles também não poderiam ferir princípios de separação de poderes, interferir na administração pública, porque assim, seria interferir realmente na administração, né? Um poder realmente interferindo no outro. Nesses casos, o tribunal só poderia interferir se a gente realmente estivesse ferindo a lei, a gente estava extremamente seguindo. E o acórdão também já foi publicado agora no final do ano, também nesse sentido. A ação ainda não transitou em julgado, mas assim, o sindicato pode até entrar com recursos, mas não vejo assim muito motivo, muito requisito, assim, mas vai ser um pouco difícil, e é um recurso que na nossa experiência da Covid e tal, ele não tá subindo, até porque a gente diz que esse é um tipo de ação que já perdeu o objeto praticamente, né? Porque não dá para retornar no processo seletivo de 2021 para contratar. Então, na bem da verdade, já é uma ação que deu perda de objeto superveniente, porque ela não tem nenhum aspecto condenatório, né? Deixou de contratar, então teria que indenizar. Não tem, eles não entraram com esse aspecto. Eles entraram realmente questionando, querendo alterar, e o engraçado, assim, só finalizando, mas o engraçado é até isso, né? Eles questionaram toda a volta, né? O sindicato questionou toda a volta do retorno das aulas contra, e aí eles entraram questionando, eles dizem expressamente no pedido que esses 2 itens tinham que ser apagados do edital e que teria que permitir o trabalho remoto e o trabalho de gestantes, de pessoas com comorbidades, ou seja, totalmente divergente do que eles estavam falando até então, né? Quer dizer, se não pode nem voltar, como é que vai voltar pessoas presencial, pessoas que poderiam sofrer mais com aquela situação. Ou então esvaziar o propósito, né? Exato. No momento, se eles conseguissem uma liminar, por exemplo, lá no começo da ação, realmente, e assim, você compromete realmente uma política pública, né, que é do executivo, né, é uma intromissão realmente do setor, dos poderes, se houvesse isso, lógico que não teve, deu tudo certo, a liminar foi indeferida também, não teve agravo, mas seria uma intromissão, porque o executivo que tem que decidir que horas que volta, ele que tem que entender como é que está a saúde, se ela dá conta, e foi tudo isso tudo faz, é o trabalho do Poder Executivo, né? E o sindicato ainda que proteja validamente os seus sindicalizados, né, de uma forma correta, mas ele não pode também se inviabilizar uma política pública de educação, né? Então nesse ponto foi considerado que estava correto e privilegiando a educação. Então foi um caso interessante dentro de várias ações da Covid, mas foi importante, e o processo seletivo pôde ser feito, os professores foram contratados. E as crianças puderam ter... e aos poucos ela foi retornando, e graças a Deus a Covid também, a pandemia melhorou, e já fechamos aquele ano de 2021 já com quase todas as crianças voltando para as unidades escolares, com os professores contratados ou efetivos, enfim. Mas com um corpo ali presente para você poder fazer isso, né? Sim. Nossa, o concurso foi para 10 mil pessoas, não são poucos. Tudo na educação volumoso. Tudo na educação tem um número grande. Tem um número grande, assim, por isso que chama atenção, e por isso que na PGE fica no núcleo estratégico também essas ações, porque tudo tem um número... impacto, né? Números grandes, assim. Entendi. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui com essa entrevista maravilhosa, para vocês terem mais informações desses casos interessantes e importantes que a PGE defende. Obrigada a todos.